Várias unidades do IFAL foram ocupadas aqui em Alagoas em protesto contra a PEC 55 e a medida provisória de reforma do ensino médio. Foram quase 2 meses de ocupação até a Advocacia Geral da União conseguir a reintegração de posse do CAMP. Para falar o que representa esse movimento estudantil de protesto, eu converso agora com o professor de História, Fabiano Duarte. Agora, vamos ser fiel à história. A 55 é a 241, né? Ela migrou para o Senado e se transformou nesse número. Mas vamos pautar isso aí para que o nosso telespectador entenda direitinho. O que é a PEC 241, a PEC 55? Bom, Miguel, primeiramente agradecer o espaço aqui na TV Educativa, porque tem sido uma disputa de narrativa e de discurso muito forte, né? Infelizmente, as grandes mídias não têm dado espaço para a gente fazer o debate. Porque para nós a PEC 241, agora a PEC 55, ela é uma mudança do regime no país. Muda o regime tributário, muda o regime, vai atingir em cheio, né? Assim, na história recente, não temos assim, nenhum país que tenha feito uma medida um ajuste fiscal tão draconiano. Nem a Grécia. A Grécia chegou onde chegou, mas depois de vários ajustes. Essa PEC 55, que o governo está querendo aprovar, ela vai numa paulada só fazer isso no Brasil. Então, para nós, a PEC vai significar, por isso que a gente é chamado a PEC da morte, porque vai significar a destruição do serviço público, em especial de saúde, segurança, assistência social, previdência social, como a gente conhece até então. Explique melhor essa situação. Porque, veja, com a PEC vai ficar garantido ainda mais, porque hoje por hoje, vários especialistas, o pessoal que discute inclusive a dívida pública, né, já coloca que hoje por hoje quase a metade de tudo que é arrecadado na União já é para garantir a dívida e os juros da especulação financeira. Com a PEC isso vai aumentar. A PEC vai garantir uma porcentagem ainda maior desses recursos públicos, diminuindo. E o discurso que é construído, Miguel, e aí assim, a gente não vai entrar num debate muito técnico da questão econômica, porque é um debate político e histórico, porque, veja, o que é que está acontecendo? O discurso do governo e da grande mídia é, ora, estão dizendo que gastou-se demais em educação e saúde no último período. Ora, eu pergunto para a sociedade, como é que está a saúde e a educação pública no país? Porque se se gastou demais, era para a saúde e a educação, está numa situação diferente. Então, esse discurso não condiz com a realidade concreta do que está acontecendo no país. É só olhar para os hospitais públicos, é só olhar para as escolas públicas, em especial as escolas estaduais e municipais do país inteiro. No Paraná, por exemplo, as ocupações lá é quase que a totalidade das escolas estaduais do Paraná. Mas não é o que diz a conta, porque os 25%, por garantia constitucional, tinha que ser aplicado. Exatamente. Está na Constituição de 88, que é outra coisa também que precisa discutir. Agora, se administrou de forma errada, se o dinheiro foi para o galo, aí é outra história. Sim, com certeza. Mas não que se gastou muito. Porque esse é o discurso do governo e da grande mídia, né? E é preciso que a sociedade entenda que esse governo que chega de maneira questionável ao poder, né? E para mim, assim, para nós fica claro, né, que é uma estratégia de privilegiar claramente os setores ligados ao capital especulativo. Transformar o Brasil numa república de banqueiros, literalmente, porque você vai ter uma situação em que esses setores vão ser extremamente privilegiados em detrimento do sucateamento da educação, da saúde e das políticas de assistência social, de previdência social. E nem a reserva de mercado com Caixa Econômica e Banco do Brasil, que disputavam par e passo o cliente, isso vai acontecer. Eu já vi a última entrevista com o Nilson, que vocês viram agora há pouco aqui com a gente, né? Isso, os bancos estatais vão encolher novamente, né? Infelizmente, isso é uma tragédia social também, porque, querendo ou não, é através dos bancos públicos que as pessoas mais pobres têm acesso a crédito, né? Então, isso vai dificultar. E para nós, Miguel, essa questão das ocupações, ela para nós servidores, trabalhadores de maneira geral, ela tem servido como uma espécie de exemplo do que fazer. Mais uma vez, a juventude ela está dando esse exemplo para nós. Isso não é novidade na história. Mas está todo mundo crucificando a ocupação que está prejudicando a sociedade, os alunos que querem estudar. Por quê? Olha, eu acredito isso, Miguel. Há duas questões para mim que são fundamentais. Primeiro, a sociedade brasileira, ela paga um tributo muito caro à sua história de escravidão e de opressão aos mais pobres. Então isso faz com que, por exemplo, toda vez que as classes trabalhadoras e os mais pobres têm um certo protagonismo político, há todo um processo de criminalização desses setores. A sociedade brasileira ela foi educada, desde a escravidão, a não aceitar o protagonismo dos trabalhadores, sejam negros, índios, sem terra, sem teto, estudantes.
né? E a outra coisa é o papel, infelizmente, né, antidemocrático que a grande mídia vem desempenhando, assim, em passar só uma versão dos fatos. Não abrir o espaço, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui agora. Isso é a questão democrática, de a gente colocar as várias visões, liberais, social-democratas, esquerda, socialistas, comunistas, e a sociedade poder amadurecer, a sociedade civil poder amadurecer. Mas aí eu volto a dizer, como a nossa sociedade ela paga um tributo muito caro à escravidão, a nossa sociedade ela é marcada duramente pela escravidão e isso faz com que as nossas instituições públicas e a própria imprensa seja autoritária. Essa é a grande verdade. O que a gente está vendo no Brasil hoje, essa criminalização das ocupações estudantis, que é um exemplo de cidadania. Quem teve a curiosidade de ir lá, em qualquer uma das ocupações, e aí tem ocupação no estado todo, no país inteiro. Quem foi, viu que os estudantes passaram a ter uma relação com a escola que jamais eles tiveram, Miguel, ao longo da sua vida normal acadêmica ali. Eles passaram a cuidar da escola, a limpar a escola, a cozinhar o próprio alimento, a cuidar das coisas que eles não faziam no cotidiano. A relação desses meninos com a escola mudou radicalmente, Miguel. Depois, desses estudantes que participaram das ocupações, eu tive a oportunidade de ir a várias dessas ocupações, dar aulas públicas, aula para o Enem, antes do Enem, e em momento algum as ocupações atrapalharam o Enem. Foi uma política deliberada do governo, do MEC, desse atual governo, desse atual Ministério da Educação, para jogar a opinião pública contra as ocupações. Os meninos estavam o tempo todo dispostos à negociação, que essa é outra coisa que preciso dizer, né? Eles estavam ali não para atrapalhar, muito pelo contrário, para se mobilizar e para defender as escolas deles, porque eles sabem que a PEC 241, agora do 55, é um ataque brutal às escolas. O que pode acontecer com a aprovação dessa PEC? Olha, já chegou, já tem encaminhamentos do próprio Ministério da Educação de redução de vagas nas UFs e nos IFs, ou seja, nas universidades públicas e nos institutos federais. Então, de imediato, o que vai acontecer é redução de vagas. Redução de vagas, campos que... Poxa, essa é uma coisa que, essa política do Instituto Federal, e aí falando especificamente do Instituto Federal, é uma política super jovem, o decreto foi de 2008, então quer dizer, tem poucos anos. Então, imagine vocês, tem campos que ainda está se estabelecendo, não tem ainda o prédio próprio. Então, o que pode acontecer? Esses campos podem fechar. Não é à toa que você tem situações assim que vale ressaltar aqui em Alagoas, que do protagonismo tão brilhante desses estudantes, que tem cidades que nunca tiveram uma manifestação, uma passeata, um protesto, que tiveram recentemente protagonizado por esses estudantes das ocupações, como forma de dialogar com a sociedade. Você vê cidades como, imagine, Piranhas, Penedo, Murici. Você chega em Murici, uma cidade que nós sabemos pela estrutura econômica que tem, perversa do setor sucrocoleiro, você chega lá, o prédio mais bonito da cidade é o Instituto Federal de Alagoas. É o aparelho mais legal, assim, onde o estudante chega numa escola que tem assistente social, tem psicólogo, tem dentista, tem médico, tem professores, mestres e doutores, sabe? É o sonho do estudante de uma cidade do interior de um estado como o nosso, um dos mais pobres, se não o mais pobre da nação. Então, esses meninos estão ocupando as escolas para defender isso, Miguel. E estão dando uma lição de cidadania para nós trabalhadores, porque porque parece que a PEC 55 é problema só de servidor público. Não é. A PEC 55 é problema da sociedade como um todo. Todos os trabalhadores, sejam do setor público ou do privado, vão ser atingidos. Porque imagine o trabalhador do comércio, do setor privado, quando ele tiver um problema de saúde que tiver que ir para o hospital público, que já está caótico, vai ficar ainda mais. Então, essa é a consequência. Por que vai ficar ainda mais? Porque a PEC quer congelar por 20 anos os investimentos, é isso? Perfeitamente. Imagine, vão congelar os investimentos em saúde e educação por 20 anos, só que a população cresce. A demanda aumenta ano após ano, fora que você tem servidores que se aposentam, né? A estrutura da escola vai precisar de reforma, porque gasta-se, óbvio, as paredes precisam pintar, a parte elétrica precisa reformar, é preciso estar renovando. Imagine, escola técnica, nós somos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, nós vamos precisar estar acompanhando o desenvolvimento das forças produtivas. Né? Agora, isso requer professor, investimento. A família brasileira, ela busca saídas. Sim. Por exemplo, ela paga o plano de saúde. Já que o INSS não atende, vai para o plano de saúde. Aí paga 2 vezes. A escola, já que a escola não está funcionando, vai para a escola privada. Mas o Instituto Federal não tem concorrente. A universidade pode até ter, mas como público, financiado pelo governo, o que pode acontecer? Qual é a saída do povo brasileiro? Olha, Miguel, o Instituto Federal a gente tem concorrente também, cara. Infelizmente nós temos um concorrente, que é o Sistema S.
né? Veja que nesses últimos anos, boa parte dos investimentos públicos também foram carreados para o Sistema S, que é o Senai, Senac, SESI. Eles cumprem um papel de ofertar ensino técnico para a sociedade, né? Mas diferente da gente, porque mesmo eles recebendo investimentos públicos, ainda é cobrado mensalidades lá. São poucos os cursos lá, os cursos mais curtos, né, chamados FIX, que são mais baratos, são gratuitos, oferecidos gratuitamente pelo então Pronatec, que inclusive a gente questiona a efetividade do Pronatec, mas até o próprio Pronatec está ameaçado. Aliás, o Pronatec já fechou em vários lugares, porque o funcionamento do Pronatec dependia do repasse de verbas do Ministério da Educação. E, enfim, isso também está extremamente ameaçado, né? Então, o que é que acontece? Esse ensino de qualidade, que é o médio integrado que a gente oferta, que é o nosso carro-chefe no Instituto Federal, que é o médio integrado, que o jovem, né, ele estuda lá todas as disciplinas propedêuticas do ensino médio comum e mais as disciplinas técnicas, que ele tem a possibilidade de escolher, né, de escolher se vai para a universidade ou se ele vai para o mercado de trabalho, né, mesmo sabendo da dificuldade que é o mercado de trabalho. E essa proposta de reforma do ensino médio do governo, que é outra grande bandeira dos movimentos estudantis hoje nas ocupações em Alagoas, tanto nos IFES também, como nas escolas estaduais em Arapiraca, você tem assim uma luta brilhante do movimento estudantil em Arapiraca também, fazendo lá ocupações nas escolas estaduais, na própria universidade estadual, que vive de maneira muito precária, sofrendo com um orçamento limitado, né? Então, esse é o cenário que você tem, né, de luta desse movimento estudantil contra essa PEC e contra essa reforma do ensino médio. Professor, como é que a imprensa está tratando esse assunto, na sua avaliação? Olha, Miguel, eu acho que aqui, por exemplo, é um dos poucos espaços que a gente tem tido assim, de conversar de maneira democrática. TV né? educativa. TV educativa, sim, né? Infelizmente, a grande mídia, que é a que, infelizmente, tem mais acesso ao grande público, à sociedade civil, e que, de certa forma, forma a opinião pública, né, tem tratado muito mal. Né, ajudado a criminalizar o movimento. Né? Não é à toa que algumas ocupações os estudantes chegam até o ponto diante de tamanha deslealdade no tratamento com os estudantes, eles chegam a não querer dar entrevista, porque às vezes, você sabe, as entrevistas são editadas e quase sempre manipuladas, então isso faz com que há um tratamento muito ruim quando você tem a juventude brasileira, filhos dos trabalhadores, porque são filhos dos trabalhadores, dando lição de cidadania em defesa, porque esses meninos estão dizendo que não vão aceitar que o Brasil vire uma república de banqueiros e que toda a riqueza que a gente produz não vá para a especulação financeira. Eles querem que, de acordo com a Constituição, né, porque eu acho que essas ocupações também, um dos significados dela, e os meninos têm discutido muito isso, é que nós estamos defendendo a Constituição, o regime democrático, porque isso está na Constituição. A garantia da educação, e isso está sendo, com a PEC 55 e com essa reforma do ensino médio, isso está seriamente ameaçado. Conversamos com o professor Fabiano Duarte, professor de História do UFAL. Muito obrigado pela entrevista. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 5 da tarde. Até lá.